O assunto que eu escolhi tratar com vocês hoje são as chamadas relações métricas no triângulo retângulo. Para eu poder trabalhar as relações métricas no triângulo retângulo, eu primeiro vou descrever para vocês o que é um triângulo retângulo, algumas nomenclaturas e algumas características dele, porque é a partir dessas características eu vou conseguir descobrir as relações métricas com vocês, ok? Bom, então primeiro, esse meu triângulo aqui da figura, o triângulo ABC, ele é dito retângulo, porque obviamente ele tem um dos ângulos como sendo de 90 graus, tá? Esse cara daqui, ó, o BH, é uma altura em relação a esse cara aqui que eu estou chamando de B, que é a base. Reparem, tá? Vértice B, lado B, oposto. A altura nada mais é que uma seviana que forma 90 graus com o lado oposto. Então aqui, ó, 90 graus, por isso que esse cara é a altura. Então, nessa minha figura eu tenho que isso aqui é uma altura, que isso aqui é a base, e esses outros dois são outros dois lados. Num triângulo retângulo, o maior lado, que é aquele que está oposto ao maior ângulo, assim como em qualquer triângulo, a gente chama de hipotenusa. Então, esse cara aqui, ó, o AC, no triângulo retângulo, é a chamada hipotenusa. Beleza? Os outros dois lados do triângulo, os menores, ó, o BC e o AB, são chamados de quê? De catetos. Então, são nomes que tenho certeza que todos vocês conhecem, mas que eu tenho que apresentar aqui, para ninguém ter dúvida, tá? O BH é a altura relativa à hipotenusa, tá? Então, a altura, vou colocar aqui entre parênteses para ficar bem claro para vocês, relativa, tá? À hipotenusa, beleza? E o AH é esse cara aqui, o HC, são esses dois segmentos que a altura determinou na base, não são? Que nome eu vou dar a cada um deles? Olha aqui para o segmento C, tenta imaginar a seguinte situação comigo. Imagina um triângulo em pé em relação ao chão, beleza? Imagina um sol de meio-dia. Quando eu tenho um sol de meio-dia, a sombra do objeto não fica exatamente embaixo dele? A sombra desse lado C, ao meio-dia, imagina assim, raios solares vindo assim, ó, retinhos. Não seria o segmento AH? A sombra dele seria isso aqui. Por isso que eu chamo esse segmento M de projeção do cateto C sobre a hipotenusa. É a projeção, é a sombra dele sobre a hipotenusa. E o N é a projeção do cateto A sobre a hipotenusa. Então, esses dois caras são o que a gente chama de projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Beleza? Então, por enquanto, nomes bem básicos, tá? Que todo mundo deve conhecer aí. Acho bem pouco provável que alguém não tenha visto. Catetos, hipotenusa, a altura relativa à hipotenusa e as projeções. Agora vem a parte que começa a ficar importante. Quem está estudando nesse momento relações métricas no triângulo retângulo, muito provavelmente teve uma etapa anterior, que foi o estudo do quê? Da semelhança de triângulos. E é exatamente o que eu vou usar como ferramenta. A semelhança ela vai me ajudar a descobrir quais são essas relações métricas, a deduzi-las, é o que a gente vai fazer na próxima folhinha. Então, nota comigo. Vocês estão vendo essa figura grandona, o triângulo ABC? É como se eu tivesse explodido ele em 3 pedaços, olha. Um deles é o próprio triângulo todo, o ABC. Eu só reproduzi aqui, o ABC, de lados C, A e B. Tá? Outro é esse triângulozinho que ficou à esquerda. Aqui, estão vendo? Que é o triângulo ABH. Copiei ele para cá. E o outro é o triângulo que ficou à direita, BHC. Copiei para cá. Em relação a esses triângulos, vamos enxergar algumas coisas. Se eu chamo esse ângulo aqui de alfa, beleza? Então, na minha figura, isso aqui é alfa, né? O mesmo ângulo. Só estou copiando, tá? Se esse ângulo é alfa e aqui é 90, significa que esse que sobrou aqui tem que ser o que falta para 180. Então, esse ângulo daqui ó, é um ângulo de 90 menos alfa. Então, na minha figura, esse cara daqui do cantinho é 90 menos alfa, beleza? E esse cara daqui também ó, é 90 menos alfa, é o mesmo ângulo, né? Só copiando. Aí, se isso aqui é 90 e aqui é alfa, novamente esse ângulo aqui, ó, todo esse ângulo é 90 menos alfa. Se aqui é 90 menos alfa e aqui é 90, eu já tenho 180 menos alfa. Significa que esse pedaço aqui ó, é alfa. Então, essa marcação de ângulos bem tradicional também deve estar clara para vocês. Bem entendido, né? Bom, sabendo disso, eu vou vir aqui na minha figura e vou marcar. Ó. Esse é o 90 menos alfa, né? Só estou copiando. Esse daqui é alfa, também, ó, só estou copiando. E esse outro aqui é alfa também. O que eu estou querendo mostrar para vocês com isso? Que, na verdade, quando eu quebro essa minha figura desse jeito, em 3 triângulos, eu estou mostrando que os 3 triângulos possuem os mesmos ângulos, ó. 90, 90, 90. Alfa, alfa e alfa. 90 menos alfa, 90 menos alfa e 90 menos alfa. Entendido? Pera aí, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que se os triângulos têm os mesmos ângulos, eles têm o mesmo formato. Se eles têm o mesmo formato, eles são semelhantes. Então, a dedução que eu queria chegar nesse ponto com vocês
é que a gente tem aí 3 triângulos semelhantes. E as relações métricas elas são decorrentes dessas semelhanças. Ok por enquanto? Então, beleza. Então, nessa minha figura aí, tá, eu quero manter a folhinha propositalmente para vocês enxergarem que eu quero utilizar ela. Eu vou começar a fazer várias semelhanças entre esses triângulos, já que eu descobri que eles são semelhantes. Beleza? Primeiro grupo de semelhanças que eu quero fazer, tá? Essa daqui, ó. Triângulo ABH. Quem é o triângulo ABH? Esse aqui do meio, o pequenininho, tá? Com o triângulo BHC. É o da direita. Eu quero fazer a semelhança entre os dois triângulos menores. Tranquilo? E eu quero, nessa semelhança, achar uma relação entre H, o M e o N, que é a primeira relação métrica que a gente vai descobrir. Então, vamos lá. Quem é o oposto ao 90 menos alfa no ABH? É o H. Quem é o oposto ao 90 menos alfa no BHC? É o N. Então, vejam o que eu fiz aqui, gente. Ó. O oposto ao 90 menos alfa em cada um dos triângulos. Estou fazendo a razão de semelhança, não estou? Oposto ao alfa no ABH, N. E o oposto ao alfa no outro triângulo, no BHC, o oposto ao alfa, é o H. Então vejam se todos compreendem de onde que eu tirei essa igualdade daqui. Da semelhança desses dois triângulos. Espera aí, se isso daí é verdade, eu posso muito bem, né, propriedade das proporções, multiplicar cruzado. H ao quadrado é o H pelo H, é o MN. Então, nós chegamos aqui à nossa primeira propriedade, primeira relação métrica nos triângulos retângulos, que é conhecida da seguinte maneira. O quadrado da altura, relativa à hipotenusa, é o produto das projeções. Entenderam de onde eu tirei isso, gente? H ao quadrado igual a MN, de uma simples semelhança de dois triângulos. E daí eu descobri minha primeira relação métrica. Foi para todo mundo? Tá? Então, segunda relação métrica que eu quero ver com vocês. Eu vou fazer uma semelhança entre o triângulo ABC, que é o grandão todo aqui, o original da questão, e o triângulo AHB. AHB é esse aqui, de novo. Tá? E eu quero, nessa relação, achar algo que envolva C, B e N. Tá? Aonde está aparecendo o C para a gente nesse triângulo aqui? É o oposto ao alfa, não é isso? Então, o oposto ao alfa, aqui é quanto? C. Quem é o oposto ao alfa aqui? M. Beleza? Então, fiz alfa no da esquerda, alfa no da direita. Como eu quero envolver C, B e M, olha o que eu pensaria agora. Eu vou fazer agora oposto ao 90, nesse daqui. Ficaria quanto oposto ao 90? B. E quanto ficaria o oposto ao 90 aqui, em frente a ele? C. Ou seja, olha o que eu descobri dessa relação. Eu descobri que se eu multiplicar cruzado, eu encontro que C ao quadrado é o produto, não é isso? De B pelo M. E isso também tem um significado fácil de interpretar, olhando para a figura. Então, cheguei nessa relação aqui. O que é C para vocês? C não é um cateto? Dá uma olhada aqui, ó, na figura grande toda. Olha lá em cima para mim. Eu vou trazer outra folhinha para vocês olharem de novo, tá? Que é importante nesse momento. Ó. Olha aqui para mim nesta folhinha. C não é um cateto? M não é a sua projeção e B não é a hipotenusa? Olha o que eu acabei de descobrir, que o quadrado de um cateto é o produto da sua projeção pela hipotenusa. Ó. C ao quadrado é igual a M vezes B. Voltando aqui para ficar claro para vocês entenderem isso. Ó. Ver se está dando para enxergar direitinho. Posicionar aqui. Ó. Ver se não foi isso que a gente descobriu. Ó. C ao quadrado é igual a BM. Então, ó, o quadrado de um cateto é o produto da sua projeção pela hipotenusa. Por que eu escrevi análogo aqui? Para não ter que fazer tudo de novo igual, gente. Porque se isso vale para o cateto C, não tem que valer para o cateto B também? Então, olha o que eu vou concluir. O cateto A, perdão, que o A que é um cateto. O quadrado do cateto A não tem que ser o produto da sua projeção, só que a projeção do A é o N, pela hipotenusa, que é o B. Então, A ao quadrado é igual a BN, beleza? Então, é uma demonstração que eu não preciso fazer, porque eu acabei de fazer para o outro cara, são análogas. Ambas estão se referenciando a catetos. Então, com isso, eu já tenho 3 relações, 2, né? Uma é repetida. Eu tenho a relação do H ao quadrado igual a MN e tenho a do cateto ao quadrado, é o produto de uma da sua projeção pela hipotenusa. Da onde vem o famoso teorema de Pitágoras? Né? É agora que a gente vai descobri-lo. Tá? Então é o seguinte, né? Nesse momento não faz necessário mais essa folhinha aqui, né? Então fica melhor de enxergar assim. O Pitágoras, ele vem da ideia desse tópico 2 aqui, da junção das duas coisas que a gente descobriu. Olha só, você não descobriu aí para mim que C ao quadrado é igual a B vezes N? E você não descobriu também que A ao quadrado é a mesma coisa, né, aqui que B vezes N? Tranquilo? Olha o que eu quero que você faça para mim aqui. Ó. Some essas duas igualdades que você encontrou. Quando eu somo duas coisas que são iguais, eu mantenho a igualdade. Então, olha o que eu vou descobrir com isso. Que A ao quadrado mais C ao quadrado é igual a B em evidência
vezes M mais N, não é isso? Porque o B não é um fator comum. Eu apenas somei membro esquerdo e membro direito. Voltando àquela folhinha, olha o que você descobriu. A ao quadrado mais C ao quadrado é B vezes M mais N. Volta aqui. Quem é o B é a hipotenusa. E o próprio B não é M mais N? Então, na tua continha aqui, ó, aonde está o M mais N, eu posso simplesmente chegar e trocar por B. É a mesma coisa. Se eu troco isso daqui por B, o que vai aparecer no meu resultado aqui? Que A ao quadrado mais C ao quadrado é igual a B ao quadrado. Pronto. Ou seja, vocês viram aqui comigo agora, sem muito esforço, uma demonstração aí do Pitágoras usando só a semelhança. Eu fiz a semelhança, achei as relações métricas e juntei elas. Beleza? Então, aqui está o teorema de Pitágoras que todo mundo conhece. Dá uma olhadinha. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pronto. Está descoberto aí. Então, esse é o cara que eu chamo de Pitágoras. Foi? E tem mais uma relação métrica que eu acho interessante trabalhar com vocês, tá? Que eu poderia vê-la de diversas maneiras, inclusive. Novamente, tá? Vou resgatar minha folhinha aqui para a gente poder fazer aquele paralelo olhando para a figura, tá? Vamos ver só se está bem claro para vocês verem. Acho que dá agora. Eu quero fazer o seguinte nesse momento. Eu quero chegar numa relação que envolva o B, o C, o A e o H. E aí eu fecho as relações com vocês. Vai estar tudo certinho. Seguinte, vou trabalhar com os triângulos ABC, que são esses aqui, e o AHB, de novo. Só que agora eu quero uma relação que envolva o B, o C, o A e o H. Então, olha só. Oposto ao 90 aqui, né? B. Então, B. Oposto ao 90 aqui, né? C. C. Então, fiz 90 nos dois. Vamos lá. Eu já tenho o B e o C. Eu quero que apareça o A e o H na minha relação. O oposto ao 90 menos alfa aqui, não é A? Então, A. O oposto ao 90 menos alfa aqui não é H? Então, aqui está o H. Fiz a minha semelhança de novo. Beleza? Vai ficar como isso daqui? Vou ficar, então, com A vezes C é igual a B vezes H. Pronto, eu cheguei na última relação métrica que é importante vocês terem, assim, solidificada na cabeça. Tem mais? Tem, mas essas são as mais importantes. O que isso aqui significa? Que o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura relativa a ela. Beleza? Então, fazendo um resumão, quais são as relações métricas que vocês devem conhecer? Em primeiro lugar, isolado, Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ninguém pode deixar de saber isso. Depois vem que o quadrado de uma altura é o produto da sua projeção do produto das suas projeções, no h ao quadrado igual a mn. Depois vem que o quadrado de um cateto é o produto da sua projeção pela hipotenusa. E por último, que o produto dos catetos é a hipotenusa pela altura. Essas são as chamadas relações métricas no triângulo retângulo. E essa segunda folhinha que a gente acabou de terminar foi dedicada a demonstrá-las. Era o que eu queria fazer com vocês nesse momento. Demonstrar as relações métricas, tá? E a gente vai aplicar na próxima. Para a gente poder entender direitinho como utilizar isso, eu estou pegando um exemplo que acho que não tem mais clássico do que ele, tá? Que é aquele famoso triângulo 3, 4, 5. Vai aparecer para vocês tanto mais tanto que vocês vão lembrar das coisas dele de cabeça com o tempo, tá? Então, sim, no triângulo 3, 4, 5, né, eu quero encontrar a altura e as suas projeções. Primeiro, vocês já viram que eu já saí colocando um ângulo de 90 aqui? Até nem deveria, para falar a verdade. Deveria ter deixado vocês encontrarem isso. Como que eu sei que isso é um triângulo retângulo? Olha só. 5 ao quadrado não é 25? Beleza? E 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Quanto que isso dá? Né? 9 mais 16 deu 25 também. Então, quando o quadrado do maior lado é a soma dos quadrados dos outros dois, isso é o Pitágoras, quer dizer que esse triângulo é retângulo. Então, por isso é que eu sei que esse ângulo aqui é 90. Tá bom? É o triângulo retângulo mais famoso que vocês vão encarar, esse 3, 4, 5. Tá? Aí eu quero saber quanto vale a altura relativa à hipotenusa e as projeções. A altura relativa à hipotenusa, gente, seria isso aqui, não seria? Esse cara daqui, esse H. As projeções eu vou chamar de M e de N. Pergunto a vocês, quando você olha para essa figura, você não sabe nem o H, nem o M, nem o N. Então, utilizar aquela relação do H ao quadrado igual a MN não te levaria a lugar nenhum. Porém, tem uma relação que a gente acabou de aprender que é muito útil aí, ó, que é o quadrado de um cateto é o produto da sua projeção, que no caso é M, pela hipotenusa, não ficaria assim? Então, utilizei a propriedade. O quadrado desse cateto é o produto da sua projeção pela hipotenusa. Então, olha o que eu descobri. Que 9 é igual a 5m. Então, m, na verdade, é 9 sobre 5. Para quem quer dividir, vai encontrar como resultado aqui 1,8. Pera aí, então se o m é igual a 1,8 nessa figura, então esse carinha é 1,8, quem é esse outro cara que está aparecendo aqui? Né, o que falta para chegar a 5? Então, o que falta para chegar a 5 seria o que aqui? 3,2. Então, descobri também a outra projeção, que é o n, que é 3,2. Então, aqui, o n e o m.
Para descobrir o H agora, eu penso que o melhor caminho seria usando o produto dos catetos, né, que é 3 vezes 4, é igual ao produto da hipotenusa pela sua altura, porque eu acho o H direto. Então, aqui ficaria 12 é igual a 5H. Passo 5 dividindo, vai ficar 12 sobre 5, ou seja, 2,4. Então, as medidas do triângulo 3, 4, 5, pelo amor de Deus, não é para ninguém ficar decorando isso foi só um exemplo, tá? Achem na hora. O importante é saber o caminho para fazer as coisas, não decorar resultado. Tranquilo? Então, só para vocês terem uma noção de como se aplicam as relações métricas, eu fiz esse exemplo. Então, dele, fica alguma dúvida para vocês? Que é o basicão mesmo, né? A gente está parando aqui o basicão da aula. Vamos falar assim, ensinei as relações métricas, dei um exemplinho aí, eu vou começar a entrar em coisas mais encorpadas, mais interessantes. Então, seguindo, gente, ó, uma primeira coisa que é muito interessante, que eu vou mostrar aqui para vocês, que já se aborda muito pouco, para falar a verdade, que é o seguinte: quando eu tenho trios de número dessa forma daqui, ó, m ao quadrado menos 1 sobre 2, m ao quadrado mais 1 sobre 2, esse trio de números sempre forma ternos pitagóricos, desde que tenha um pré-requisito, né? Que esse m seja ímpar e maior que 3. Isso é bem útil a gente conhecer essa relaçãozinha aí, porque a gente pode utilizá-la como uma fábrica de, vamos falar assim, de Pitágoras, de ternos pitagóricos. E para verificar se dá certo em alguns triângulos, tá? Então, olha só como funciona. Se o m for 3, joga 3 no lugar do m naquela expressão, vai ficar assim, ó, 3 no primeiro, não é isso? Olha agora aqui, ó, 3 ao quadrado é 9. 9 menos 1, 8. 8 sobre 2, 4. Jogo 3 aqui. 3 ao quadrado, 9. 9 mais 1, 10. E 10 sobre 2, 5. Olha quem apareceu com isso. O 3, 4, 5. Tá? Então, quando eu tenho um trio desse formato aqui, com m sendo um número ímpar e maior ou igual a 3, isso sempre forma o terno pitagórico. Se alguém se interessar pela demonstração disso aqui, da onde se tira isso, tá? Que não vou fazer nesse momento, deixa nos comentários aí no vídeo que eu posso fazer um vídeo por fora demonstrando isso daqui, que eu acho interessante. Vamos lá, outro exemplo. Se o m for 5 aqui, coloca 5 no lugar do m. Olha como que ficaria. 5. 5 ao quadrado, 25. Menos 1, 24. Sobre 2, 12. 5 ao quadrado, 25. Mais 1, 26. Sobre 2, 13. Outro triângulo, gente, que vocês vão ver tanto, mais tanto, mais tanto, que você vai gravar aquele retângulo. O triângulo 5, 12, 13. Isso é um triângulo retângulo também, e muito usado. Por último, agora pegando o m grande, para vocês verem como vai ficar maior. m for 11. Então, se isso daqui for 11, quanto que vai dar isso aqui? Ó? 11 ao quadrado é 121. 121, quando eu subtraio 1, 120. Sobre 2, 60. Tá? 121 mais 1, 122. Sobre 2, 61. Então, olha esse cara. Esses dois, eu acho que todo mundo notaria rapidão que são triângulos retângulos. Beleza? Esse outro daqui já seria mais difícil, né? É maior. Mas eu te afirmo que toda a expressão dessa forma daqui, todo trio, é um triângulo retângulo. Outra relação, uma relação extra, essa você não costuma ver muito, a menos de quem faça cursinho, né? Cursinho preparatório, colégio naval, IPCAR, essas provas militares, olímpicas, vê outras relações. Para quem não faz, que é só escola, costuma parar onde eu falei até agora, tá? Vou te mostrar uma relação que envolve a altura, tá? E os catetos, beleza? E que você consegue, com ela, achar uma outra expressão diferente daquelas que a gente fez até agora. Eu não sei que o produto dos catetos é o produto da hipotenusa pela sua altura? Olha o que eu estou te pedindo, para você levar ao quadrado dos dois lados essa expressão. Ela ficaria assim, ó. Quadrado do primeiro lado é C2A2. E quadrado do segundo lado é B2H2. Concordam comigo? Eu só elevei o quadrado até aí. Depois que eu elevar ao quadrado, eu peço que você anote o seguinte, que pelo teorema de Pitágoras, o B não era a minha hipotenusa? Então quer dizer que B ao quadrado é A2 mais C2. Então, nessa questão, no lugar do B ao quadrado, que está aqui, estão vendo? Eu vou trocar por A2 mais C2. Então, isso aqui é igual a A2, né? Aqui é vezes, tá, gente? Só perdão, eu vou botar uma bola aqui, que isso aqui era um vezes, tá? Eu acabei botando mais sem querer. Então, isso aqui é A2 mais C2 vezes o H2. Então, por enquanto, ficaria assim. Ficaria desse jeito. Relembrando, isso aqui é um vezes, tá? Foi um erro meu de escrita. Desse jeito que está aparecendo aí, olha o que eu quero que vocês notem. O seguinte, que se eu pego esse h ao quadrado e passo para o lado de cá dividindo, eu ficaria assim, eu ficaria 1 sobre h ao quadrado. Ao passo que eu vou passar para o outro lado o A2C2 multiplicando. Então vai ficar assim, ó, A2 mais C2 sobre A2C2. Entenderam o que eu fiz aí, gente? Eu apenas passei o h dividindo ao quadrado e peguei o A2C2 e passei dividindo para o outro lado. Ficou assim.
E agora eu quero que vocês notem que eu posso separar essas frações desse jeito aqui se eu quiser. Ó. A2 sobre A2C2 mais C2 sobre A2C2. Então vejam, por favor, esse passo daqui. Todo mundo entendeu que daqui para cá eu não mudei nada? Eu apenas quebrei a fração? Só que fazendo isso, olha o que eu noto. Que isso corta isso, aí aqui fica 1. Que isso corta isso, aí aqui fica 1. Olha o que eu acabei de deduzir, que é uma relação não tão notável assim, porque as pessoas quase não falam dela. Eu deduzi que o inverso do quadrado da altura é igual à soma dos inversos dos quadrados dos catetos. É como se fosse um, vamos falar assim, só que isso aqui é A, né? Isso aqui é um A, não é B não, tá? Perdão. Tá? Então é como se fosse um Pitágoras meio que ao contrário, né? Vamos falar assim, o inverso do quadrado da altura é a soma dos inversos dos quadrados dos catetos. Então se isso aparece no verdadeiro ou falso aí, principalmente nas provinhas militares, isso tem cara de colégio naval, para falar a verdade, você já sabe que isso daí funciona. É uma outra relação que não está elencada naquelas basiconas e que a gente demonstrou aí. Vamos lá. Vou começar a aplicar as coisas que eu aprendi de forma em outros exemplos, né, envolvendo outras partes da geometria. Eu tenho aqui duas circunferências que se tangenciam externamente. O que é isso, tangenciar externamente? Elas se tocam em um único ponto. Vi uma pergunta aí. Os centros são colineares? Se eu tenho não são só dois centros aqui, dois pontos sempre são colineares, sempre. Isso é fato. Se eu tiver um terceiro, que eu tenho que saber se é colinear ou não, os três. Colinear significa estar na mesma linha. E eu posso traçar uma linha unindo os dois, a linha que for. Tá? Então, eles são, sim, e dois pontos sempre são colineares. Então, nessa figura, olha o que eu quero que vocês notem. O seguinte, se eu vier aqui, no ponto de tangência até o centro, esse cara daqui é o que a gente chama de raio. Não é isso? O Rzão, nessa questão. Então, isso tudo aqui é o Rzão. E aqui é 90 graus, no ponto de tangência. Propriedade da circunferência, não é isso? Se eu vier aqui agora, no outro ponto de tangência, aqui de novo é 90 graus, só que esse cara daqui é o Rzinho. Concorda? E se eu ligar os dois centros agora, daqui para cá, quanto vale isso mesmo? É só você olhar e como é rápido, né? Rzão mais Rzinho. Então, esse cara aqui é o Rzão, esse aqui é o Rzinho, já que são tangentes exteriores. A malandragem daí está no seguinte, ó, eu vou puxar uma paralela à base aqui, ó, isso aqui que eu estou traçando agora é uma paralela à base, tá? Sendo isso paralelo à base, aqui também vai ser 90, não vai? E o que eu quero que vocês olhem é o seguinte, para esse triângulozinho que eu vou achurar aqui, ó, esse triângulozinho fininho que ficou aparecendo aqui, que está agora para vocês achurado em azul, estão vendo? Olha o que eu quero que você pense comigo desse triângulozinho. Vou escrever ele aqui de novo, aqui fora, vou desenhá-lo, perdão. Aqui de novo, ó. Aqui ele, tá? E eu quero encontrar uma relação que envolva, né, as medidas dele, beleza? Então tá aqui, aqui é o 90 graus. Esse cara daqui eu já sei que é Rzão mais Rzinho, concorda comigo? Essa base daqui, ó, isso mede mn, né? Isso é do m até o n, então eu vou chamar isso aqui, ó, de mn. Já esse pedacinho aqui, gente, repara comigo, isso tudo é o Rzão. E esse pedaço aqui é o Rzinho. Então o que sobrou é a diferença. Então isso aqui é o Rzão menos o Rzinho. Então, desse triângulo que surgiu ali, eu vou fazer o Pitágoras, que a gente acabou de aprender, para poder relacionar essas medidas. Então, o que eu vou ter? O quadrado da hipotenusa, que é o Rzão mais Rzinho ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. Então, mn ao quadrado mais Rzão menos Rzinho ao quadrado. Então, Pitágoras, somente. Daí, o que eu vou fazer? Desenvolver esse produto notável, que é o quê? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, não é isso? E aqui, eu vou repetir, né, o mn ao quadrado, e vou desenvolver o outro produto notável, que é o quê? Quadrado do primeiro. Aí, o que vem depois disso aqui? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, não é isso? Olha o que eu vou fazer. R ao quadrado maiúsculo, R ao quadrado maiúsculo. Cortou. Rzinho ao quadrado, Rzinho ao quadrado. Cortou. O que vem aqui então agora? O menos 2Rzão, Rzinho vem para o lado de cá, ele passa somando. Vai virar 4, Rzão, Rzinho, é igual a mn ao quadrado, não fica assim? Só que o meu objetivo nessa questão é descobrir isso aqui. Eu não escrevi no início, mas olha o que eu quero. Eu quero que você descubra quanto que vale o mn em função dos raios. Tira a raiz, então. Então, olha o que você vai fazer só para finalizar essa questão, rapidamente. Você vai dizer que o mn ao quadrado é igual a 4Rzão, Rzinho, né? Só repetir aqui. Tira a raiz dos dois lados. O que vai acontecer, então? Você vai me dizer que o mn é igual a 2 raiz de Rzão, Rzinho. Beleza? Então, quando você tem essa situação, como que você faz para descobrir a medida desse cara daqui? Ele é sempre o dobro
do produto das raízes dessas medidas que aí aparecem, beleza? Então, vê se isso aí ficou claro para vocês, tá? Esse 2 raiz de Rzinho, Rzinho, da onde eu tirei, que foi só um Pitágoras. Esse é o tipo de questão já que é muito abordado, já caiu no colégio naval, já caiu em Olimpíada, que eu lembre, um monte de prova, que é um exemplo tipo esse daqui. Olha o que eu quero que vocês façam. Que você saiba relacionar o raio dessas duas circunferências tangentes grandona com a pequenininha aqui do meio. Eu enfiei uma terceira tangente no meio. Tranquilo? Então é assim. Então, desse jeito que está aparecendo aqui, como que eu faço para relacionar? Eu vou usar o que eu acabei de aprender para ganhar tempo. Isso que eu quero que vocês notem. Olha o que eu descobri. Que quando eu tenho duas circunferências tangentes a uma reta, a distância entre os pontos de contato dela com essa reta é sempre o dobro do produto dos raios. Não foi isso que eu descobri? Volta para a minha figura agora aqui, já que você entendeu isso comigo. Olha para essa situação. Eu vou te perguntar o seguinte então agora. MQ. Quanto vale o segmento MQ para vocês? Dá uma olhadinha aí. MQ não são duas circunferências tangentes a uma mesma reta? E eu descobri que isso tem que ser o que, na verdade? O dobro da raiz do produto dos raios, que são o Rzão e o Rho. Então, aqui o Rzão e aqui o Rho. Então, ficaria algo assim. Eu estou aplicando apenas aquilo que eu acabei de aprender. Só que aí eu consigo ver uma outra situação aqui agora. Essas duas circunferências aqui, essa e essa. Então, como que eu faço para descobrir o segmento QN? Quem é o QN? É o dobro, pelo que eu acabei de descobrir, da raiz do produto dos raios. Só que os raios são quem? Rzinho e o Rho. Então, esse é o QN. E agora eu vou fazer pela terceira vez a mesma figura. Agora olha para as grandes, que foi o que a gente fez anteriormente. Olhando para as grandes, qual é a distância entre os pontos de contato? Né? O MN? Então, quem é MN olhando para as grandes? É o dobro da raiz do produto dos raios, que são Rzão e Rzinho. Então, se eu conhecesse aquela propriedade anterior, eu rapidamente montava isso aqui, não montava? Então, vamos lá. Essa questão especificamente eu quero ir por partes, para não ter que voltar caso tenha dúvida. Vocês entenderam da onde que eu tirei esses valores que eu estou colocando aí? Pode dar aquele feedback aí que é positivo para mim, para ver se estão assimilando o que eu estou dizendo. Ficou claro da onde eu tirei isso, que é só uma aplicação do que eu vi anteriormente? Beleza? Feita 3 vezes. Tranquilo? Beleza. Se vocês entenderam isso, olha que legal. Se você soma esses dois caras aqui, MQ mais QN, olha para cá para a figura. MQ é isso aqui. Quem é o QN? Não é isso aqui? Peraí, o que é MQ mais QN? É o próprio MN. Ó. Então, MQ mais QN é o MN. E daí eu consigo tirar uma relação que envolve tudo que está ali. Então, olha o que eu acabo de descobrir com isso. Ó. MQ mais QN, não ficaria assim, ó, 2 raiz de Rzão, Rho, mais QN, que é 2 raiz de Rzinho, Rho, é igual a MN, que é 2 raiz de Rzão, Rzinho. Ficaria desse jeito, não ficaria? Aí vem a malandragem para isolar todas as variáveis agora, que eu vou isolar todas, vai ficar uma separadinha da outra, malandragem algébrica. O que eu vou fazer? Eu vou dividir toda a expressão, todos os termos, por um mesmo valor. Que valor é esse? A raiz de Rzão, Rzinho, Rho, tudo junto. Então aqui, ó, raiz de Rzão, Rzinho, Rho, e aqui idem, tá? A raiz de Rzão, Rzinho, Rho. Ficaria assim. Por que eu fiz isso? Porque fazendo isso, olha o que acontece com todos os caras, ó. Aqui corto o Rzão com o Rho, Rzão com o Rho, né? Já cortaria o 2 de todo mundo, né? Porque tem 2 dos dois lados, esse 2 entraria em evidência. Olha o que sobrou nesse carinha daqui, só 1 sobre a raiz de Rzinho. Aqui, ó, quando eu fizer o corte, ó, esse com esse, sobrou aqui, ó, 1 sobre a raiz de Rzão. E aqui, cortou Rzão com Rzão, Rzinho com Rzinho. Ficou aqui, ó, 1 sobre a raiz do Rho, que é o que eu estou querendo descobrir. Cheguei aonde eu queria para esse tipo de questão. Que é um tipo de questão, assim, manjado, né? Já caiu muito. Porém, sem esse ferramental que eu estou passando, te daria um bom trabalhinho na hora. Entenderam qual é a relação que envolve esses 3 círculos quando eles são tangentes à mesma circunferência? O inverso da raiz do raio dos dois maiores somados, os inversos, né, somados, dão igual ao inverso, né, da raiz do menorzinho. Então, 1 sobre a raiz de Rho é igual a 1 sobre a raiz de Rzinho mais 1 sobre a raiz de Rzão. Pronto. Beleza? Como exemplo, para vocês entenderem como aplica isso, imagina que se na minha questão eu falo para você que esse Rzão é 9, então aqui no lugar desse cara eu não teria que colocar 9. Eu falo para você que o Rzinho é 4, no lugar desse cara aqui eu teria que colocar 4. Aí eu consigo rapidamente descobrir o outro raio, tá vendo? Rapidamente. Então olha o que vai acontecer. 1 sobre a raiz de 4
mais 1 sobre a raiz de 9 é igual a 1 sobre a raiz do ρ. Não fica assim? Só que raiz de 4 é meio. É o 2, não vai ficar meio aqui, né? E a raiz de 9, 3. Então, 1/3. Igual a 1 sobre a raiz do ρ. Não fica desse jeito? Só que 1 meio mais 1/3 eu faço MMC. Ó. Aqui vai por 3, aqui vai por 2. O que isso vai dar? 3 mais 2, 5 sobre 6. Então, olha só. Dessa igualdade daqui, eu descubro quem é o ρ. Então, olha o que está aparecendo aqui para vocês. Ó. 5 vezes a raiz do ρ é igual a 6. Vou elevar ao quadrado dos dois lados. Vai ficar como isso aqui. Ó. 25 vezes o ρ é igual a 36. Não é isso? E agora eu vou passar o 25 dividindo. Então, quem é esse ρ, que é o raio que eu estou querendo descobrir? Ele nada mais é que 36 sobre 25. Morta a questão. Foi? Então, já é uma questão do nível bom para vocês, que envolve uma relação que foi obtida simplesmente vendo Pitágoras e as propriedades básicas de circunferência, né, que num ponto de tangência forma 90 graus e por aí vai. O que é o Teorema de Arquimedes? Ele diz o seguinte. Ele diz que quando você tem um quadrilátero cujas diagonais são perpendiculares, né, o que está acontecendo aqui, né, diagonais perpendiculares, eu consigo relacionar esses lados de uma forma simples. Então, olha só. Eu vou chamar aqui, para a gente entender. De x, de y, de z e de w. Eu vou relacionar o a, b, c e d, mas eu vou usar esses caras aqui como ferramenta. Me diz o seguinte, quem é b ao quadrado do jeito que eu coloquei essas letras aqui? Não é x ao quadrado mais y ao quadrado? Mais z ao quadrado, perdão. Pitágoras, gente, só isso. Quem é para vocês o d ao quadrado? O d ao quadrado é a mesma coisa que w ao quadrado mais y ao quadrado, beleza? Quem é o a ao quadrado? O a ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado mais w ao quadrado. E quem é o c ao quadrado? C ao quadrado é a mesma coisa que z ao quadrado mais y ao quadrado. Não fica assim? Tranquilo? Se fica assim, olha o que eu peço que você veja. Esses dois pares que eu formei não foram à toa, foram propositais. Quanto que dá b ao quadrado mais d ao quadrado? Soma os dois membros da igualdade. O que isso vai gerar para vocês? Vai dar x2 mais z2 mais w2 mais y2. Não é verdade isso? E do mesmo jeito eu te peço que some o outro par. Vai ficar assim, ó. A ao quadrado mais c ao quadrado. O que isso dá na verdade? X ao quadrado mais w ao quadrado mais z ao quadrado mais y ao quadrado. E quando você escreve desse jeito que eu estou escrevendo, fica bem claro para vocês o seguinte. Ó. Olha aqui, gente, para esses dois caras que estão aparecendo. São somas, não são? Eu só estou mudando a ordem dos termos, mas não são os mesmos termos. Qual é a conclusão que você chega? Que esses caras são iguais. Peraí, se esses caras são iguais, olha o que eu acabei de descobrir. Que A2 mais C2 é igual a B2 mais D2. Esse é o chamado Teorema de Arquimedes. É o irmão bem mais velho do Teorema de Marlin, tá? Que é o outro que eu comentei com vocês. Ou seja, se você tem um quadrilátero que as diagonais são perpendiculares, como que você pode lembrar disso? Que a soma dos quadrados dos lados opostos é igual a A2 mais C2 é igual a B2 mais D2. Beleza? Então, para fixar esse caso que eu dei para vocês, esse teorema. Exemplo. Eu olhei para esse exemplo rapidamente, para não ter que ficar fazendo um bando de Pitágoras. Estão vendo que são atalhos que eu estou dando para vocês? Olhei para isso. Opa, diagonais perpendiculares. O que o Yuri falou sobre isso? Que a soma dos quadrados dos lados opostos são iguais. Então, calma aí. X ao quadrado mais a raiz de 22 ao quadrado. São esses lados opostos. É igual a 7 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Não é verdade isso aqui? Então, a soma dos quadrados dos lados opostos tem que dar o mesmo número. Então, olha o que apareceu. X ao quadrado mais 22 é igual a 49 mais 9. Ou seja, eu fiquei aqui com o seguinte. X ao quadrado é igual a 58 menos 22. Então, quem é x ao quadrado? 36. Se x ao quadrado é 36, quem é o x, né? Se trata de geometria, tem que ser medidas positivas. X igual a 6. Acabou, matei o problema. Tá? Eu poderia ter feito ele sem conhecer o teorema, fazendo um bando de Pitágoras e deduzindo o teorema. Então, para quem conhece, é mais rápido. Quando eu tenho essa figura aqui, que para mim é um quadrado, tá? Então, L, todo mundo aqui é 90 graus, tá? Estou colocando agora aqui para vocês. No quadrado, se você vem aqui e traça este cara, liga daqui para cá, o que a gente chama de diagonal do quadrado. Vou traçar apenas uma delas, tá? Então, vem aqui, ó. Tá, diagonal. Vou chamar isso aqui de D.
Por Pitágoras, o que você pode escrever aí para mim mesmo? Você pode me dizer que d ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, sem problema nenhum. Ou seja, d ao quadrado é 2L ao quadrado. Quando eu quero descobrir o d, eu tenho que tirar a raiz, não tem? Então, tira a raiz à esquerda, dá o próprio d, e na direita vai dar L raiz de 2. A diagonal de um quadrado, ela mede sempre quanto? O lado que multiplica a raiz de 2. Que ângulo é esse e que ângulo é esse? Que é o gancho para a aula que vem, tá? Se isso é um triângulo isósceles, significa que esses dois ângulos são iguais, não são? Se aqui já é 90, faltam outros 90, quer dizer que aqui é 45. Então, quando eu começar a falar com vocês na semana que vem, seno, cosseno, tangente de 45, eu vou voltar nessa metade aqui, nesse triângulozinho, que a gente já conhece o resultado agora. Foi? E o outro cara também, que vão aparecer os ângulos que me interessam muito, é no chamado triângulo equilátero, que é esse que está aparecendo aqui para vocês. Puxei a altura, tá? Então, aqui é lado, aqui é lado. Num triângulo equilátero, que é o triângulo equilátero, ele é isósceles, né? Quando você puxa a altura de um triângulo isósceles, relativa à base, ela divide a base ao meio. Porque no triângulo equilátero, a altura, bissetriz, mediana, tudo coincide, tá? Isso é propriedade lá de trás do estudo de vocês. Então, se dividiu ao meio, aqui é L sobre 2, aqui é L sobre 2. Beleza? Se isso é uma bissetriz e o triângulo equilátero tem os três ângulos de 60, então aqui é 60, 30 e 30. Aí eu te peço que você olhe para um desses triângulos, ou por exemplo esse. Olha só para esse. Olhando só para esse triângulo aqui, do lado esquerdo, chamando isso aqui de H, você não pode fazer Pitágoras de novo. Então olha o que vai aparecer. H ao quadrado mais o quadrado desse aqui, né, que é L ao quadrado sobre 4, é igual a L ao quadrado. Não é isso aí que fica? Pitágoras nesse da esquerda. Jogar para o outro lado o L ao quadrado sobre 4. Então, H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Fica assim. Então, aqui é 1, né? Vai por 4. 4L2 menos L2 dá 3L2. Tudo isso sobre 4. Beleza. Se eu quero descobrir o H, eu tenho que tirar a raiz. Então, H. E do outro lado, vou tirar a raiz também. Ó. Vai ficar o L fora da raiz, o 3 dentro da raiz e raiz de 4 é 2. Pronto. Cheguei no outro cara que é conhecidíssimo de vocês, muito, muito conhecido mesmo, e que é importante para o nosso estudo aí, que é a altura do triângulo equilátero. Então, todo triângulo equilátero tem como altura quem? Lado raiz de 3 sobre 2. Olha os ângulos que apareceram, 30 e 60. Na aula que vem, quando eu começar a falar de trigonometria, eu vou puxar essa metadezinha desse triângulo para começar a definir o seno, cosseno, tangente desses ângulos. Beleza? Então, olha quem apareceu aqui já, o 45, 30 e o 60. Tudo decorrente apenas de Pitágoras. Tranquilo? Então, gente, para a aula de hoje foi o que eu planejei com vocês, tá? Vi alguns assuntos interessantes aí já dentro desse estudo das relações métricas no triângulo retângulo. Então, espero que tenham gostado, que tenham curtido. Não esquece de passar nos comentários lá, não. Se puder indicar para os amigos aí, ainda mais nesse período de isolamento, que poucas pessoas estão tendo a oportunidade, né, de fazer um estudo em nível de concurso, pode ser que esse videozinho ajude alguém. Beleza, galera? Grande abraço aí para vocês. Até a próxima aí.